Se você gosta de história ou caso sobrenatural, então você está no lugar certo. Porque agora eu vou contar mais uma experiência que eu tive, uma experiência sobrenatural quando eu era adolescente. Eu estava morando ainda com minha família e todos os meus irmãos. Um dos meus irmãos começou a ter visões de criaturas pequenas com asas sobrevoando assim sobre a cabeça dele enquanto ele tentava dormir. Isso era antes dele dormir. E sempre ele acordava assustado, ele chamava a minha mãe para minha mãe acender a luz para ele ficar na luz até ele dormir, porque ele estava assustado. Porque as criaturas começaram a rir, riam muito, davam umas risadas assim muito parecendo coisas ruins, malignas. E isso deixou ele muito assustado. Minha mãe sempre vinha, ele sempre contava isso pra gente e a gente não acreditava nele. Até que uma noite eu acordei e vi coisas extraordinárias. Mas não foi só eu que vi, né? Outros membros da família, meus irmãos, viram também. Ok, eu abri os olhos e olhei para o meu quarto, estava todo forrado, toda a parede de cima a baixo estava forrada por luzes no formato de óleo. Gente, eu nunca esqueci isso. Até hoje, eu não consigo entender o que foi que aconteceu naquele dia. Isso aconteceu nesse dia. Todo forrado de luz, as três paredes do quarto, as três, estavam todas forradas de cima a baixo e o chão era formato de olhos, assim, enormes. E dentro de uma parte, de um canto ao outro, ficava circulando um tipo de energia, tipo aquele curto-circuito, né? Aquela luzinha assim, ó, e mudava de cor, vermelha, amarela, laranja, dentro do olho. Não era um olho com bola, assim, com globo, ocular, essas coisas. Era o formato só de olhos, bem formadinho, bem feitinho, muito grandes. E de um lado a outro, passava essa energia. Era tipo energia. Muito bem feito. E eu fiquei impressionada e assustada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Gente, aí eu fiquei muito assustada. Aí eu falei, mas o que é isso? Gente, o quarto tá cheio de luzes, porque eu fiquei muito assustada, gente. Aí eu acordei, minhas irmãs que dormiam no mesmo quarto acordaram, meu padrasto, minha mãe, meus irmãos que estavam na sala também acordaram. Gente, e era o chão todo e até a porta da cozinha. Porque o nosso quarto ficava assim de frente para a cozinha. Lá na sala tinha o quarto da minha mãe e na sala meus irmãos dormiam. E tinha a cozinha e tinha o nosso quarto, que era tudo pequenininho a casa. Então tava lá a luz e até assim, quando chegava na porta da cozinha, do quarto para a cozinha, aí parava assim, aquelas luzes no mesmo formato. Então ficava passando aquelas energias dentro do formato dos olhos. Em toda parte, em cima, estava no teto, estava nas paredes e no chão. Gente, eu fiquei impressionada, todo mundo ficou impressionado, mas nem todos viram. Só quem viu fui eu, a minha irmã, as três, nós três, né, que estávamos no quarto, vimos. A minha mãe e o meu padrasto não viram, e o meu irmão, o mais velho, também não viram, ou seja, os três, minha mãe, meu padrasto e meu irmão mais velho, não viram nada. Só o meu irmão, o outro, das luzes, que tinha visto os bichinhos, que ficava vendo esses bichinhos voando, ele viu. Então, os que estavam lá na outra parte da casa, só quem viu foi esse meu irmão, que antes tinha relatado que tinha visto essas coisinhas, esses bichinhos, né, sobrevoando e rindo. Uns bichinhos com um corpo de luz, o corpo dele era em forma de luzes, tipo assim, vagalumes, né? Mas a luz não ficava piscando, não. Era luzes acesa, eram umas criaturinhas e na cara não via a cara, ele não via a cara, era escuro a cara, o corpo de luz e a cara escura. E ficava fazendo aquele barulhinho de risada, sabe? Que parecia que queria assustar eles. E eram os bichinhos muito pequenos com asinhas, umas criaturinhas. Então, esse meu irmão, ele viu tudo que estava acontecendo no nosso quarto. Veio todo mundo ver, porque eu fiz um escândalo. Gente, o quarto está cheio de luz, o que é isso?
não dava para entrar luz nenhuma de fora e também não havia luz do lado de fora, porque era nublado, tinha chovido de manhã, de dia, né? Durante a tarde e a noite estava tudo nublado, não havia lua, não havia nada, dava para ver claridade nenhuma. E foi a única vez que isso aconteceu. Gente, foi um fato assim fora do comum. Isso foi sobrenatural. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Depois disso, até o meu irmão não viu mais aquelas luzinhas, aqueles bichinhos, né, de luzes que ele via. Acabou, ele não viu mais isso. Ok, então eu fiquei muito impressionada. Aí eu olhava, só que meus irmãos só viam o formato, as luzes com formato. Eles não viam a energia que circulava de um canto a outro dos olhos como eu via. Nenhum deles viram. E o Marcos, meu irmão mais velho, ele não viu nada. E minha mãe e meu padrasto também não viu nada, porque vocês estão loucos. O que vocês estão vendo? Não estou vendo nada. Gente, né? Não pode. Não pode. Como é que pode vocês não estarem vendo? Não estão vendo, não. Eu ia lá, botava a mão. Gente, aqui, vocês não estão vendo. Aí minhas irmãs, é mesmo, é verdade. Aí, ó. Porque nós, as 3 do quarto estavam vendo, né? Minhas 2 irmãs estavam vendo. E eles não. Só o outro irmão que tinha visto os bichinhos, que falou, é verdade, aí as luzes, eu tô vendo aqui, tem muitas luzes, e o quarto tá todo cheio de luz. Gente, ficou aquela cachoeira, sabe? Do teto para baixo, assim, ó, de luzes, tudo forrado, foi uma coisa incrível, sobrenatural. Nunca mais eu vi uma coisa dessa. Foi muito incrível, eu fiquei impressionada. Aí eu fiquei pensando, porque aí eu lembrei, né? Meu irmão, viu o que eu falei? Viu o que eu falei pra vocês, que eu ficava vendo os bichinhos de luz, vocês não acreditavam? Nossa, aí eu fiquei assim, ligando uma coisa a outra. Eu disse, o que será isso? Gente, eu fiquei assim. Aí eu comecei a orar, a repreender, porque eu sei do mal que vai embora, sabe? Fiquei orando nessa época, eu era evangélica. Comecei, quer dizer, não era bem evangélica ainda, mas eu frequentava igreja, sabe? Já tinha fé, assim. Então eu começava a falar, em nome de tal, seja, tá repreendido, sai daqui se for do mal, que é isso, que eu nunca vi isso. Aí, gente, todo mundo voltou a dormir, porque não sumiu. Todo mundo foi pro seu lugar e começou a dormir. Minha mãe, meu padrasto e o meu irmão mais velho achando que a gente estava, né, delirando, que ninguém viu nada. Mas os 4, o meu outro irmão e as minhas 2 irmãs, que estava comigo no quarto, nós fomos dormir com aquilo lá. E eu abri o olho e eu com medo de dormir. E se eles fizeram alguma coisa com a gente? Eu não sei o que é isso. Se acontecer outros fenômenos além desses. Então eu não dormi não, gente. Eu não consegui dormir. Então eu fiquei assim de olho, olhando, olhar para a parede, eu tava lá aquelas luzes para lá e para cá. Gente, de repente, assim em cima de mim, da minha irmã, apareceu 2 bolas do tamanho de uma bola de futebol. Era uma bola de fogo. Tipo de fogo, né? Ficava aquele fogo, era uma bola girando, ficava girando no ar, em cima da gente. E ficava cor laranja, cor vermelha. Cor laranja, cor vermelha, ficava por amarelinhozinho, assim, fraco. Mas parecia que era bola de fogo, porque eu via aquele fogozinho, sabe, assim, girando nela. E ela girando em cima da gente. Aí eu falei, olha só, fulana, com a minha irmã que estava do meu lado. Olha só, você tá vendo? Aí pronto, gente, vem ver. Ninguém viu, sou eu. Gente, aqui a bola, ninguém viu. Aí a minha irmã que estava do meu lado não viu e a outra também não viu. Só quem viu as luzes circulando dentro dos olhos, do formato de olho, né? Das luzes lá, que viu aquele curto-circuito rodando de um lado para outro, de um canto a outro, fui eu, só eu vi. E a bola de fogo, essas bolas também de fogo, eram 2, só eu vi. Eu ficava, gente, vocês não estão vendo por quê? Porque sou eu. Então eu disse, eu vou tocar. Aí a minha irmã, não toca não. Eu disse, eu vou tocar. Aí quando eu fui tocar, porque eu vi que não era quente não. Era fogo, mas era frio. Eu disse, eu vou tocar. Aí quando eu fui para botar a mão, uma desapareceu, só ficou uma. Aí quando eu fui para botar a mão, ela subiu, foi bem para cima. Aí ela não deixa eu tocar nela não. Aí ficou, né? Todo mundo foi dormir e eu fiquei, virei a madrugada. Eu não dormi porque eu estava com medo. Quando foi de manhã, tudo sumiu, desapareceu. E nunca mais apareceu. E nunca mais o meu irmão viu essas criaturinhas, né? Que ficava atormentando ele. Desapareceu para sempre. Então, essa foi uma experiência assim, que eu tive com meus irmãos. E até hoje eu guardo isso e eu fico questionando o que foi aquilo, né?
Tinha pessoas que falavam, deve ser extraterrestre, fenômeno extraterrestre, vocês receberam visita. Outro, era duende, sabe? Cada uma coisa, eu não sei. Eu não acredito em duendes. Essas coisas assim, eu não acredito. Extraterrestre, eu não sei. Mas duendes, impossível. Eu não acredito nesse negócio de fada, duende. Mas muita gente fala que esses bichinhos poderiam ter sido fadas ou duendes. E tem alguma coisa a ver com essas energias, com essas luzes, eu não sei. Eu só sei que aconteceu e um dia vamos descobrir o que é tudo isso. Bom, aqui fica mais um vídeo do nosso canal Sobrenatural. Até o próximo vídeo, ok?